Olá, esse vídeo então é sobre racismo e a relação dele com a corrupção no nosso país. Eu não sei quando foi que começou o racismo, mas eu acho que foi bem antes do mercantilismo, da colonização dos povos europeus de outras terras, e se partiu da xenofobia, né? Eles exploraram outros povos, os povos que eram diferentes deles, e a etnia africana, ela é a que mais destoa do padrão, né, europeu. Mas a gente sabe que a escravidão dos povos africanos começou com a colonização das terras habitadas pelos povos indígenas, particularmente as Américas, né? Que a gente pode reparar? Vários países aqui na América do Sul sofreram esse processo de colonização e escravidão. Então, vários desses países tiveram a mão de obra escrava dos povos africanos, e inclusive os Estados Unidos. E a escravidão, ela foi responsável pela economia desses países de hoje. Mas a gente pode ver uma diferença entre o Brasil e os outros países da América do Sul, por exemplo. Países como Chile, como Argentina, como Uruguai, que também que também se beneficiaram da escravidão de povos africanos, tem uma população de maioria branca, apesar dos negros terem trabalhado lá como escravos. E a gente se pergunta, por que a maioria lá é branca? O que aconteceu com os escravos e com os seus descendentes? Eles foram mortos, foram dizimados, assim como os índios foram aqui no nosso país. A gente quase não vê povos indígenas aqui, eles estão reclusos em um território ameaçado, mas eles quase não fazem parte da nossa população, tanto quanto deveria, já que eles eram maioria quando os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui. Então houve um genocídio dos negros, que eram os escravos nesses países, e hoje a gente tem populações lá de maioria branca, caucasiana. Aqui no Brasil a gente vê o fenômeno da miscigenação. A gente vê nós somos um povo mestiço e de maioria negra e parda. No entanto, aqui a gente também tem uma classe dominante, que é a branca, a etnia caucasiana. E o que acontece? Entre o Brasil e esses países de povos de maioria branca, a gente pode perceber uma democracia mais forte, uma democracia mais sólida, no sentido de haver até nacionalismo, patriotismo. Não que eu acho que isso seja bom, mas a democracia deles é mais forte, eles têm maior participação política, maior interesse político, há uma cultura de protesto, de se rebelar contra o governo, de policiar o Estado, né? Então há uma participação política bem mais acentuada, um interesse na política bem mais acentuado nesses povos do que aqui no Brasil. A nossa cultura brasileira é de desinteresse nas questões políticas. Eu já li comentários racistas na internet, acho que foram até eles que me despertaram para esse fato, não da forma que eles queriam, de que esses povos de maioria branca, eles são mais desenvolvidos que o Brasil.
O que na cabeça do racista é porque o branco, o negro é atraso, né? Isso que o racista pensa, que o negro ele é o motivo, a causa do atraso, do retrocesso no nosso país. E era isso que esses comentários estavam tentando defender. Abrindo os olhos para esse fato desses países serem mais desenvolvidos e terem maior participação política, como eu vi de perto também, pude testemunhar de perto, eu pude abrir os olhos o quanto o racismo influencia na personalidade política de um povo. E eu citei apenas países da América do Sul. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ver que ele é um país desenvolvido apesar da população negra. Porém, a história do movimento negro lá se deu de uma forma bem diferente e de uma forma que aqui no Brasil ela soa radical, né? Ela é taxada de radical, de desnecessária. Essa repulsa que tem ao radicalismo, entre aspas, do próprio movimento negro americano, ela é trazida aqui para o Brasil. E o mito de que não existe o racismo no Brasil, ele é instalado justamente para que se feche os olhos a qualquer tipo aos efeitos, né, do próprio racismo sobre o negro. E até mesmo o negro, pelo processo de desvalorização da sua cultura, da sua etnia, ele é levado a também querer se distanciar, também não ter identidade com a população negra, com a população miscigenada do Brasil. A gente sofreu no nosso país um processo de política de embranqueamento dos povos, do povo brasileiro, como se fosse relacionado ao progresso. E ainda que hoje isso esteja velado, acontecendo de forma velada, a cultura persiste. Então, essa não identidade com a etnia negra, com a miscigenação, é uma característica do povo brasileiro. Então, isso de ninguém querer ter identidade com o negro, de se reconhecer como parte da mesma nação que o negro, acontece o individualismo. Então, a nossa cultura, a nossa democracia, ela é baseada no individualismo, que acaba sendo um paradoxo quando a gente fala de democracia, porque a democracia denota coletividade. Então, a gente não consegue formar esse sentimento coletivo na nossa nação, e de fato a gente não consegue formar uma nação por causa do individualismo. Então, na tentativa de manter os negros, a população negra, mestiça, considerada mestiça, distante da população caucasiana, que é a classe dominante, um apartheid social, de fundo racial, é formado e é constantemente fomentado. Então, políticas de inclusão social, de cidadania, de formação de uma nação brasileira, elas são boicotadas. A desvalorização da nossa cultura também, ela acaba acontecendo, porque justamente a classe dominante e até a classe explorada, ela não quer ter uma identidade com a nação brasileira, porque ter identidade com a nação brasileira é se admitir mestiço e não branco. E é assim que o desinteresse na política, na melhoria dos serviços públicos que são utilizados pela população negra, pela população parda, ou seja, não pode ser utilizado pela população branca, porque a população branca não quer ter inclusão nem contato com a população negra. É assim que as políticas e a política ela é ignorada no nosso país. E isso é um campo fértil para a corrupção, porque quanto mais desinteressado é o povo na política, maior oportunidade de agentes corruptos se instalarem no governo
e praticarem a corrupção, porque não tem policiamento do povo, justamente por causa do descaso da classe dominante em qualquer mudança, qualquer desenvolvimento no país, e se dá por diminuição das desigualdades sociais. Então o branco ele não quer se ver igual ou pertencente à mesma classe que o negro. E eu citei apenas países da América do Sul. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ver que ele é um país desenvolvido apesar da população negra. Porém, a história do movimento negro lá se deu de uma forma bem diferente e de uma forma que aqui no Brasil ela soa radical, né? Ela é taxada de radical, de desnecessária. Essa repulsa que tem o radicalismo, entre aspas, do próprio movimento negro americano, ela é trazida aqui para o Brasil. E o mito de que não existe o racismo no Brasil, ele é instalado justamente para que se feche os olhos a qualquer tipo aos efeitos, né, do próprio racismo sobre o negro. Já que problematizar o racismo, admitir que ele existe e ver os efeitos dele tanto sobre a nação negra, a população negra, quanto o país, não é do interesse da classe dominante. Então eu acho que já está mais do que na hora do que a gente ter um movimento negro aqui no Brasil, um movimento negro eficiente, que trabalha a fundo essas questões do racismo e não se deixa intimidar pelas críticas da classe dominante. Nesse aspecto, eu admiro muito os Estados Unidos, quanto à história do movimento negro lá. Ele é um país desenvolvido, mas é bom a gente lembrar também que para ele manter o status dele de nação desenvolvida, a própria política contra o racismo, ela deveria existir. Então, se a gente quiser combater a corrupção no nosso país, fortalecer nossa democracia e finalmente despertar o nosso interesse nas questões políticas que influenciam a vida de todos, e principalmente da população mais pobre de uma forma bem mais pungente, a gente deve, enfim, formar o nosso movimento de combate ao racismo. Todos que estiverem interessados, mas o negro como protagonista, porque só ele que tem autoridade de fato para dizer como é que o racismo afeta ele mesmo. É ingenuidade a gente achar que a classe dominante vai reconhecer os seus preconceitos, os seus privilégios e vai querer desconstruí-los assim, de uma forma espontânea. Eu não sei quanto tempo durou esse vídeo, eu espero que eu tenha sido sucinta, mas eu também espero que eu tenha despertado a consciência de vocês para esse fato de que o racismo ele é um motivo para a gente não conseguir formar uma nação brasileira, uma identidade brasileira e ter uma democracia forte no nosso país. E só a partir da força da democracia, do interesse no coletivo, que a gente vai conseguir lutar contra e combater a corrupção e definir e apoiar de fato políticas de inclusão social e desenvolvimento social do nosso país e, enfim, atingir a meta de nação desenvolvida. Não existe país desenvolvido onde há pobreza e desigualdade social. É sempre bom focar nisso. O próximo vídeo eu não sei qual mas eu espero que vocês fiquem acompanhando o canal. Agradeço por quem assistiu, quem está acompanhando e até a próxima. No próximo vídeo eu vou falar sobre evasão escolar do estudante da favela, suas principais razões. E além de agradecer o apoio e a atenção de vocês, eu peço que continuem acompanhando o canal e aguardando os novos vídeos, tá bom? Até a próxima, então.